que o pai faz ao ouvi-lo gritar: "É meu irmão!" Choca o milionário e a mendiga negra. A gala estava a todo vapor no salão luxuoso de um dos bairros mais chiques de São Paulo. Cristais pendiam do teto, luzes douradas atravessavam cada canto, e as vozes refinadas misturavam-se com o farfalhar de vestidos caros e aplausos elegantes. No meio de tudo isso, Carlos Eduardo Moreira, o milionário mais influente da cidade, sorria satisfeito ao lado do filho Lucas, um garoto de 10 anos, vestido de fraque, impecável. Então, de repente, um grito cortou o ambiente como uma lâmina afiada. "É meu irmão!" Olhos se viraram. A música parou. O silêncio virou peso. A voz vinha de um menino, olhando fixamente para Lucas. Era David, uma criança que vivia no abrigo no extremo da cidade, cercado de rumores e histórias que ninguém queria contar. David tinha pele negra e olhos cheios de lágrimas secas, como se carregasse o mundo nas costas. Carlos Eduardo congelou. Seu coração apertou. "O que ele disse?" murmurou, quase sem fôlego. O embaraço tomou conta do salão e os convidados trocaram olhares desconfiados. Algumas bocas se abriram em surpresa, outras se fecharam em reprovação. Então, Maraia entrou no foco. A mulher negra, simples, mas com uma presença forte, estava ali, quieta, no canto, assistindo a cena com um rosto marcado pela luta e pela dor. Ela deu um passo à frente. Olhou para o milionário. A voz baixa, turbulenta, saiu como um sussurro que parecia cruzar o tempo. "Ele é meu filho, e seu filho também." O murmúrio aumentou. A tensão explodiu no salão. Maraia, antes invisível, tornou-se centro de um furacão de segredos enterrados. Carlos Eduardo sentiu o ar faltar. Quem era esse garoto? Como ele podia ser irmão de Lucas? O passado que ele sempre quis sepultar começava a escancarar feridas abertas. Maraia contou, entre palavras trêmulas, que David era fruto de um amor proibido, escondido, um segredo mantido longe da luz para não manchar a imagem impecável do empresário. Um segredo que estava ligado profundamente aos negócios obscuros que sustentavam a fortuna de Carlos. Enquanto Maraia tentava expor sua verdade, olhares cúmplices no salão trocavam sussurros venenosos. Alguns duvidavam, outros sentiam medo da tempestade iminente. Era um conflito prontinho para explodir, com dinheiro, poder e amor entrelaçados num nó quase impossível de desatar. Os olhares de Lucas, confuso, buscavam segurança no pai. Já David, olhos cheios de esperança e medo, queria só uma coisa: saber quem era de verdade. Maraia não só disputava a guarda do menino, como desafiava a imagem intocável de Carlos Eduardo. Descobriu que os negócios do milionário não eram apenas sujos, mas perigoso. A mulher negra estava prestes a contar algo que faria tudo desabar, ou talvez recomeçar. Carlos Eduardo, com a mão trêmula, encarava não só o futuro da fortuna, mas a essência de sua vida, seu papel como pai. Por trás de tantas máscaras, o que restaria quando a verdade finalmente viesse à tona? E no meio desse turbilhão, David merecia saber, enfim, quem ele realmente era e quem era seu irmão. A noite que começou como uma festa de aparências estava prestes a se tornar um cenário de revelações que ninguém jamais esqueceria. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta no C. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria respirou fundo, pronta para soltar a bomba que mudaria tudo. Mas antes que pudesse pronunciar a verdade, os estalos de um trovão ecoaram do lado de fora, acompanhados de flashes de luz que cortaram o salão. As janelas vibraram sob a força da tempestade que se aproximava. As luzes do ambiente começaram a piscar, criando uma atmosfera surreal. E no instante em que Maria estava prestes a falar, um grito penetrante soou estrondoso. Era Lucas, o filho de Carlos. Ele caiu no chão, em um acesso de convulsão. Um quadro alarmante em meio ao caos. Olhares se voltaram imediatamente para ele, a confusão se espalhando como um incêndio. Lucas, com seu fraque desconstruído, se contorcia, o rosto pálido como uma folha. Carlos Eduardo correu para o filho, o coração disparado. Esqueceu-se de tudo ao seu redor, sua fortuna e seus segredos. Tudo estava ofuscado pela imagem do filho em perigo. Lucas! Meu Deus, o que está acontecendo? Ele se ajoelhou ao lado do garoto, a mão tremendo ao tentar segurar o corpo frágil. O mundo lá fora estava em tempestade, e a sua vida inteira desmoronava junto com a saúde do filho. David, que estava a poucos passos, paralisou em estado de choque. Ele queria correr até Lucas, mas a cena do pai aturdido o deixou imóvel. Mariah, em um misto de apreensão e determinação, percebeu que essa poderia ser a chance de revelar a verdade. Mas a urgência daquela situação tornou tudo mais complicado. Esperar resultaria em mais dor. Carlos, precisamos chamar ajuda. A voz de Mariah tremia. Todos estavam tão concentrados em Lucas que poucos notaram quando uma figura estranha entrou pela porta dos fundos, como uma sombra emergindo da tempestade. Era um homem robusto, vestido de maneira casual, mas cuja aura emanava uma intensidade sombria. Ele se aproximou, ignorando os olhares perplexos, até chegar perto de Carlos. Você precisa ouvir o que tenho a dizer. O passado que você tentou esconder está voltando, e não é só sobre o garoto. Ele puxou um celular e mostrou para Carlos uma imagem que fez o rosto dele murchar. Essa é a prova! O ar vibrou com atenção. Carlos Eduardo olhou, os olhos arregalados, reconhecendo a mulher na fotografia. Era alguém de seu passado, alguém que supostamente nunca mais deveria aparecer. A mesma mulher que anos atrás fez parte dos segredos que ele carregava. Um amor que foi deixado para trás. Uma conexão que poderia ligar David a um jogo muito mais perigoso do que ele supunha. Mariah sentiu seu coração disparar. As peças do quebra-cabeça estavam voltando a se encaixar, mas de uma forma que ninguém poderia prever. O que esse homem sabia? Como ele conhecia Carlos? E o mais importante, qual era o destino de Lucas? Pânico e esperança se contendiam no peito dela. A verdade estava prestes a vir à luz, mas o que mais poderia ser revelado? O murmúrio no salão aumentou, uma onda de incerteza e medo. Carlos, incapaz de se mover, parecia perdido em um turbilhão de revelações. Mariah observava em choque, enquanto o homem misterioso começava a falar. E assim, a noite que era para ser de celebração se tornava um campo de batalhas, entre amor, verdades e uma tempestade que anunciava algo muito mais sombrio. O salão tremeu, e no meio do caos, uma pergunta pairou no ar.
Até onde alguém iria para esconder os segredos de um passado que poderia destruir tudo? E assim, o homem misterioso, do fundo do salão, disparou a bomba. Eles estão vindo, Carlos! O passado não está enterrado! Você não pode ignorar isso mais! A histeria começou a crescer como uma maré, enquanto Carlos Eduardo, paralisado, fixava os olhos no celular que o desconhecido havia levantado. Os flashes quase ofuscantes da imagem da mulher, de cabelos cacheados e rosto familiar. Corte! A voz de Carlos temia. As palavras saíram num sussurro, mas ecoaram no salão como um trovão. Maraia sentiu seu coração disparar. O que esse homem sabia? O que havia entre Carlos e a mulher naquela foto? Eu sou alguém que conhece a verdade. E essa história não envolve apenas você, mas também o menino ali. Ele apontou para David, que observava com olhos grandes e assombrados. O murmúrio tomou conta do ambiente. As pessoas estavam divididas entre a curiosidade e o terror. David estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar sua vida para sempre. O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz trêmula, mas cheia de uma coragem contida. Carlos olhou para o filho, a convulsão ainda o consumindo, e sentiu que as camadas de sua vida estavam se desintegrando. Ela estava grávida quando você a abandonou. Você fez um pacto, Carlos! Não se esqueça disso! O homem aproximou-se, o olhar feroz, como se quisesse arrastar Carlos para a própria escuridão que ele havia tentado evitar. O que você prometeu para manter os seus segredos seguros e o preço que agora você pode pagar. Nesse instante, uma mulher de vestido vermelho se ergueu da multidão, interrompendo o caos. Era Helena, antiga amante de Carlos, com quem ele envolvera-se quando ainda não era um homem feito. Não é verdade. Você não pode simplesmente vir aqui e desenterrar o passado, gritou, o rosto vermelho de raiva e dor. As cortinas balançavam, o trovão zunia lá fora, e dentro do salão, o mundo havia se transformado em um... Calem-se! Isso não vai ajudar, Carlos berrou, sua voz cortando o murmúrio. E foi nesse momento que a luz piscou e a chuva começou a bater com força nas janelas, como se o céu estivesse se vigiando de longe, ciente do caos que se desenrolava abaixo. Nós precisamos falar em particular, o homem misterioso insistiu, apreendendo a atenção de todos. Há pessoas que estão atrás de David, e não são apenas espectadores. O destino dele está em suas mãos agora, Carlos. Uma sensação de vazio tomou conta de todos. O que ele queria dizer? O que estava em jogo? Maraia, em estado de choque, percebeu que a verdade seria muito mais do que um simples amor proibido. Havia algo mais sombrio à espreita. Algo que conectava cada um ali, especialmente David, o menino que apenas queria ser amado. E quando Carlos finalmente olhou para Lucas, percebendo a fragilidade do filho no chão, o fio que ligava todas as suas escolhas começou a se romper. O peso do amor, da culpa, da dor, de lembranças que não se calariam. Tudo estava prestes a desmoronar, e a tempestade lá fora não era nada comparada à tempestade que devastava seu coração. A expressão de Davi mudava. Ele parecia compreender que a verdade que poderia libertá-lo também tinha o poder de esmagá-lo. Ele não queria só saber quem era, ele queria um lar. E essa revelação poderia destruí-lo. E naquele instante frenético, o homem misterioso se virou para o público e anunciou: a história de todos aqui será escrita em sangue, a menos que as verdades venham à tona agora. A tensão subiu como uma onda prestes a quebrar. Desesperada, Maria fez outra tentativa. Carlos, deixe que Davi escolha.
Não o empurre para mais dor. Enquanto falava, um grito cortante veio de fora, um som familiar, que fez o estômago de todos. E assim, o salão que tinha tudo para ser um cenário de glamour transformou-se em palco de julgamentos e verdades a serem desveladas. O que estava a caminho, ninguém poderia prever. E o que deveria ser o fim, poderia se tornar apenas o começo de algo muito mais aterrador. Mariah mal teve tempo de processar o que estava acontecendo, quando a sirene cortou o ar. Como se a tempestade também quisesse fazer parte da revelação. O pânico cresceu na sala, onde os olhares se encontraram em uma dança de preocupação e confusão. O homem misterioso continuava a olhar para Carlos, seus olhos reluzindo com uma urgência fria. Você não pode ignorar quem está vindo. Eles querem David. As palavras do desconhecido ressoaram como um eco que pronunciava o fim. E foi nesse momento que a porta se abriu com um estrondo e a equipe da polícia entrou, uniformes azuis brilhando sob as luzes do salão. A presença deles adicionou uma nova camada de tensão ao ambiente, como se a tempestade lá fora tivesse fim. Precisamos de você para falar sobre as ligações que você tem com o caso de desaparecimento de várias crianças na cidade. Um frio percorreu a espinha de todos na sala. Os murmúrios aumentaram. Carlos ficou parado, paralisado, com medo em sua face, como se as palavras do oficial o atingissem como um soco no estômago. Mas sua negação soava vazia no meio da revelação brutais. Outros convidados, antes tão elegantes, agora trocavam olhares de horror e descrença. A presença da polícia tornava tudo mais real, mais ameaçador. Mariah sentiu seu coração afundar. As histórias que David trouxe à tona, o homem misterioso, todas as revelações estavam se entrelaçando em um caos que a deixava sem fôlego. Enquanto Carlos se defendia do que poderia ser a maior acusação de sua vida, o olhar de David se tornava cada vez mais ansioso. O que isso tem a ver com? Nesse instante, o homem misterioso se aproximou mais e um sorriso sombrio cruzou seu rosto. Toda a verdade está em como você tratou os membros da sua família, Carlos. E o preço que você pagou foi quando algo inesperado aconteceu. A luz do salão começou a piscar freneticamente, e no meio desse amarelado instável, David teve uma visão. Flashes de memórias antigas, uma casa, uma mulher com um sorriso cansado e então um olhar sombrio, frio e malicioso. Você se lembra de mim? O menino sussurrou, sua voz tremendo. O salto de sua alma naquele momento, a verdade que David não sabia, foi jogada na mesa. Ele não era apenas o garoto do abrigo. Os murmúrios tornaram-se gritos e pedidos de explicação quando a realidade começou a se desdobrar como uma tempestade. Mariah avançou, mas seus pés pareciam pesados. David, não! Você não é! Ela olhou para Carlos e o homem, que antes parecia ter tudo sob controle, agora estava em um mar de insegurança. Você não entende! Carlos tentou salvar o que restava. Existem coisas que eu não posso explicar. Não como pai. Mas as palavras ficaram presas na garganta de David, que se sentia cada vez mais perdido. O que parecia uma festa chique se transformou em um tribunal da verdade, onde todos estavam condenados a carregar as decisões que tomaram. E quando olhou para o homem misterioso, percebeu que as peças que não se conectavam tinham um significado profundo. Era um jogo que ninguém poderia vencer, mas agora era muito mais do que uma questão de amor ou traição. A sirene ainda ecoava, a chuva batia com força, trazendo um presságio. Com o
impulso inesperado, David avançou. Eu quê? Gritou alto, as palavras escapando como um lamento. Então, a luz finalmente apagou, e o salão ficou escuro como a própria noite. E todos ficaram paralisados em um manto de silêncio. O único som que restava era o batimento acelerado de corações em um mundo que de repente fora tornado irreconhecível. O que aconteceria agora? Estava apenas começando a guerra entre os que guardavam segredos e aqueles que desejavam ardentemente a verdade. E com a tensão flutuando no ar, ninguém soube que a tempestade que se aproximava não era só de água, mas de revelações devastadoras que alterariam para sempre o destino de todos naquele salão. O salão estava mergulhado em um silêncio tenso, um burburinho crescente ameaçando explodir. A luz apagada transformou a festa em um cenário de pesadelo. O coração de David disparava enquanto ele tentava absorver o que acabara de dizer. Eu quero saber a verdade sobre quem eu sou. Enquanto as palavras ecoavam, algo inesperado aconteceu. O homem! Um grito horrorizado escapou de Mariah, cujos olhos estavam arregalados. O que está acontecendo? A polícia, que estava consciente da situação tensa, rapidamente correu até o homem, tentando controlá-lo. Carlos observava, entre chocado e inquieto. O que estava acontecendo? Aquela não era a reviravolta que esperava. Uma série de barulhos e gritos se misturavam ao tumulto no salão. As sirenes lá fora ainda ecoavam, mas agora pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. E então, como um verdadeiro golpe no que restava da sanidade daquele momento, outra porta se abriu. Um grupo de 6 homens, todos vestidos de preto, entrou de forma abrupta. O ar ficou pesado e a tensão se tornou insuportável. Um dos homens se aproximou do centro do salão e olhou diretamente para Carlos. Você não pode fugir. Nós sabemos. Você não queria que isso viesse à tona, mas a verdade sempre volta. O murmúrio de vozes se transformou em gritos de pânico. Quem eram eles? O que Carlos tinha escondido de todos? Mariah colocou-se na frente de David, protegendo-o instintivamente, seus olhos lançando faíscas de determinação, ainda que estivesse assustada. Afastem-se dele, ela gritou, sua voz carregada de emoção. Uma mãe absolutamente pronta para proteger seu filho. Mas o homem em preto não se intimidou. A verdade sobre David está mais ligada a você do que imagina, Mariah. Você é a chave para tudo isso. O silêncio se estabeleceu novamente. Os olhares se voltaram para Mariah. O que ele queria dizer? O que mais ela poderia saber? Carlos, agora com o rosto pálido, parecia estar à beira de uma colapsação. Não envolva minha família nisso! Ele gritou, sua voz ecoando em desespero. A tensão aumentava com cada segundo que passava. Mariah estava perdida, lembrando-se de um amor jovem que nunca pensou que retornaria para assombrá-la. Do que você está falando? Eu não entendo! Sua própria voz estava mais fraca e ela sentia um nó crescendo na garganta. Você acha mesmo que pode esconder de nós? O que você esqueceu foi que nós estamos sempre um passo à frente. O homem em preto puxou algo do bolso e lançou um objeto pesado ao chão. Era uma foto amarelada. A imagem de uma jovem mulher com cabelos cacheados tão familiar. Mariah ficou paralisada ao olhar para a foto. A imagem não era apenas semelhante a ela. Era ela, mas mais jovem. Um grito involuntário escapou de seus lábios enquanto a realidade começava a desmoronar. Não,
Isso não pode ser. O homem em preto a interrompeu. Essa mulher, ela estava pronta para falar. E você, Carlos, fez de tudo para que ninguém soubesse. Mas agora, isso vai mudar. Nesse momento crítico, David tomou a coragem que parecia uma fração do que sentia. Quem é essa mulher? Ele perguntou, o olhar fixo no homem, determinado a descobrir a verdade, mesmo que o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ela é sua mãe, o homem revelou, como uma bomba prestes a explodir. E também sou seu pai. Os olhos de Maraia se alargaram com a força do impacto, enquanto David olhava para o homem de preto, tentando processar a informação. Como pode ser? Eu não sou seu filho. Eu sou o irmão de Lucas. O desespero na sua voz fez todos dentro do salão estremecerem. Carlos soltou um grito de desespero. O que havia se tornado uma simples festa de gala, rapidamente se tornara um espetáculo de revelações. Agora, não era apenas o destino de David que estava em jogo. Era a vida dele, a vida de Lucas e tudo que Carlos construiu. Maraia, em meio à confusão, sentiu um mundo desmoronando ao seu redor. E a verdade? Aquela que deveria trazer cura e libertação, tinha o potencial de desencadear um conflito brutal. Olhando para o homem, percebeu que tudo estava prestes a mudar, e a tempestade que se aproximava não era apenas a de fora. Ela reverberava profundamente dentro de cada um deles, e assim, enquanto o tumulto se desenvolvia, a única certeza que pairava no ar era que a luta pelo que era verdadeiro e pela redenção estava apenas começando. Mas que preço todos estavam dispostos a pagar para descobrir a verdade? O salão. O coração de David disparava enquanto ele tentava absorver o que acabara de dizer. Eu quero saber a verdade! A verdade sobre quem eu sou! Enquanto as palavras ecoavam, algo inesperado aconteceu. O homem misterioso, cuja presença parecia ser a chave para conectar todos os pontos, teve um súbito espasmo. Ele caiu no chão, o corpo convulsionando, como se tivesse sido atingido por um raio. Um grito horrorizado escapou de Maraia, cujos olhos estavam arregalados. O que está acontecendo? A polícia, que estava consciente da situação tensa, rapidamente correu até o homem, tentando controlá-lo. Carlos observava, entre chocado e inquieto. O que estava acontecendo? Aquela não era a reviravolta que esperava. Uma série de barulhos e gritos se misturavam ao tumulto no salão. As sirenes lá fora ainda ecoavam, mas agora pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. E então, como um verdadeiro golpe no que restava da sanidade daquele momento, outra porta se abriu. Um grupo de 6 homens, todos vestidos de preto, entrou de forma abrupta. O ar ficou pesado e a tensão se tornou insuportável. Um dos homens se aproximou do centro do salão e olhou diretamente para Carlos. Você não pode fugir. Nós sabemos. Você não queria que isso viesse à tona, mas a verdade sempre volta. O murmúrio de vozes se transformou em gritos de pânico. Quem eram eles? O que Carlos tinha escondido de todos? Maraia colocou-se na frente de David, protegendo-o instintivamente, seus olhos lançando faíscas de determinação, ainda que estivesse assustada. Afastem-se dele! Ela gritou, sua voz carregada de emoção, uma mãe absolutamente pronta para proteger seu filho. Mas o homem em preto não se intimidou. A verdade sobre David está mais ligada a você do que imagina, Maraia. Você é a chave para tudo isso. O silêncio se estabeleceu novamente. Os olhares se voltaram para Maraia. O que ele queria dizer?
O que mais ela poderia saber? Carlos, agora com o rosto pálido, parecia estar à beira de uma colapsação. Não envolva minha família nisso, ele gritou, sua voz ecoando em desespero. A tensão aumentava com cada segundo que passava. Mariah estava perdida, lembrando-se de um amor jovem que nunca pensou que retornaria para assombrá-la. Do que você está falando? Eu não entendo. Sua própria voz estava mais fraca e ela sentia um nó crescendo na garganta. Você acha mesmo que pode esconder de nós? O que você esqueceu foi que nós estamos sempre um passo à frente. O homem em preto puxou algo do bolso e lançou um objeto pesado ao chão. Era uma foto amarelada. A imagem de uma jovem mulher com cabelos cacheados, tão familiar. Mariah ficou paralisada ao olhar para a foto. A imagem não era apenas semelhante a ela. Era ela, mas mais jovem. Um grito involuntário escapou de seus lábios enquanto a realidade começava a desmoronar. Não, isso não pode ser. O homem em preto a interrompeu. Essa mulher, ela estava pronta para falar. E você, Carlos, fez de tudo para que ninguém soubesse. Mas agora isso vai mudar. Nesse momento crítico, David tomou a coragem que parecia uma fração do que sentia. Quem é essa mulher? Ele perguntou, o olhar fixo no homem, determinado a descobrir a verdade, mesmo que o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ela é sua mãe, o homem revelou, como uma bomba prestes a explodir. E também sou seu pai. Os olhos de Mariah se alargaram com a força do impacto, enquanto David olhava para o homem de preto, tentando processar a informação. Como pode ser? Eu não sou seu filho. Eu sou o irmão de Lucas. O desespero na sua voz fez todos dentro do salão estremecerem. Carlos soltou um grito de desespero. O que havia se tornado uma simples festa de gala rapidamente se tornara um espetáculo de revelações. Agora não era apenas o destino de David que estava em jogo. Era a vida dele, a vida de Lucas e tudo o que Carlos construiu. E há mais, o homem em preto declarou, sua voz ressoando com uma intensidade assustadora. O que você não sabe é que o homem que você chamou de pai não é quem realmente é. Ele está ligado a um esquema muito maior, e David não é apenas uma vítima de sua crueldade. Ele é a chave para expor tudo isso. Nesse instante, a luz do salão começou a piscar de novo, e um grupo de pessoas, figuras conhecidas, ocidentais e africanas, surgiram de lugares obscuros. Carlos, atordoado, olhou em volta, enquanto os murmúrios cresciam em intensidade. Ele teve um sobressalto, reconhecendo alguns rostos. Eram pessoas de seu passado, figuras que ele tentara esquecer. Vocês não podem estar aqui, ele gritou. Estamos aqui para expor a verdade, Carlos. Uma mulher, que parecia familiar, respondeu. A verdade que você esconde com suas mentiras e manipulações. Está na hora de a máscara cair. Está na hora de David conhecer seu verdadeiro legado. Um silêncio mortal se estabeleceu, enquanto os convidados se entreolhavam. O mundo deles desmoronando mais uma vez. O que realmente estava acontecendo? Quem era David de verdade? O que mais Carlos escondia e que perigos estavam à espreita? E assim, enquanto todos estavam em choque, uma coisa ficou clara. A revelação de que David era mais do que apenas um irmão comum poderia acarretar consequências devastadoras, não só para a vida dele, mas para todos os presentes. E a tempestade lá fora não era nada comparada à que se formava dentro daquele salão. Uma tempestade de segredos, mentiras e verdades pronto para explodir.
A vida de todos mudaria para sempre. O salão estava mergulhado em um silêncio tenso, um burburinho crescente ameaçando explodir. A luz apagada transformou a festa em um cenário de pesadelo. O coração de David disparava enquanto ele tentava absorver o que acabara de dizer. Eu quero saber a verdade sobre quem eu sou. Enquanto as palavras ecoavam, algo inesperado aconteceu. O homem misterioso, cuja presença parecia ser a chave para conectar todos os pontos, teve um grito horrorizado, escapou de Mariah, cujos olhos estavam arregalados. O que está acontecendo? A polícia, que estava consciente da situação tensa, rapidamente correu até o homem, tentando controlá-lo. Carlos observava, entre chocado e inquieto. O que estava acontecendo? Aquela não era a reviravolta que esperava. As sirenes lá fora ainda ecoavam, mas agora pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. E então, como um verdadeiro golpe no que restava da sanidade daquele momento, outra porta se abriu. Um grupo de 6 homens, todos vestidos de preto, entrou de forma abrupta. O ar ficou pesado e a tensão se tornou insuportável. Um dos homens se aproximou do centro do salão e olhou diretamente para Carlos. Você não pode fugir. Nós sabemos. Você não queria que isso viesse à tona, mas a verdade sempre volta. O murmúrio de vozes se transformou em gritos de pânico. Quem eram eles? O que Carlos tinha escondido de todos? Mariah colocou-se na frente de David, protegendo-o instintivamente, seus olhos lançando faíscas de determinação, ainda que estivesse assustada. Afastem-se dele! Ela gritou, sua voz carregada de emoção. Uma mãe absolutamente pronta para proteger seu filho. Mas o homem em preto não se intimidou. A verdade sobre David está mais ligada a você do que imagina, Mariah. Você é a chave para tudo isso. O silêncio se estabeleceu novamente. Os olhares se voltaram para Mariah. O que ele queria dizer? O que mais ela poderia saber? Carlos, agora com o rosto pálido, parecia estar à beira de uma colapsação. Não envolva minha família nisso! Ele gritou, sua voz ecoando em desespero. A tensão aumentava com cada segundo que passava. Mariah estava perdida, lembrando-se de um amor jovem que nunca pensou que retornaria para assombrá-la. Do que você está falando? Eu não entendo. Sua própria voz estava mais fraca e ela sentia um nó crescendo na garganta. Você acha mesmo que pode esconder de nós? O que você esqueceu foi que nós estamos sempre um passo à frente. O homem em preto puxou algo do bolso e lançou um objeto pesado ao chão. Era uma foto amarelada, a imagem de uma jovem mulher com cabelos cacheados, tão familiar. Mariah ficou paralisada ao olhar para a foto. A imagem não era apenas semelhante a ela. Era ela, mas mais jovem. Um grito involuntário escapou de seus lábios, enquanto a realidade começava a desmoronar. Não! Isso não pode ser! O homem em preto a interrompeu. Essa mulher, ela estava pronta para falar. E você, Carlos, fez de tudo para que ninguém soubesse. Mas agora isso vai mudar. Nesse momento, Davi tomou a coragem que parecia uma fração do que sentia. Quem é essa mulher? Ele perguntou, o olhar fixo no homem, determinado a descobrir a verdade, mesmo que o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ela é sua mãe, o homem revelou, como uma bomba prestes a explodir. E também sou seu pai. Os olhos de Mariah se alargaram com a força do impacto.
enquanto Davi olhava para o homem de preto tentando processar a informação. Como pode ser? Eu não sou seu filho. Eu sou o irmão de Lucas. O desespero na sua voz fez todos dentro do salão estremecerem. Carlos soltou um grito de desespero. O que havia se tornado uma simples festa de gala, rapidamente se tornara um espetáculo de revelações. Agora não era apenas o destino de David que estava em jogo. Era a vida dele, a vida de Lucas e tudo o que Carlos construiu. E há mais, o homem em preto declarou, sua voz ressoando com uma intensidade assustadora. O que você não sabe é que o homem que você chamou de pai não é quem realmente é. Ele está ligado a um esquema muito maior, e David não é apenas uma vítima de sua crueldade. Ele é a chave para expor tudo isso. Nesse instante, a luz do salão começou a piscar de novo, e um grupo de pessoas, figuras conhecidas, ocidentais e africanas, surgiram de lugares obscuros. Carlos, atordoado, olhou em volta enquanto os murmúrios cresciam em intensidade. Ele teve um sobressalto, reconhecendo alguns rostos. Eram pessoas de seu passado, figuras. Vocês não podem estar aqui! Ele gritou. Estamos aqui para expor a verdade, Carlos. Uma mulher, que parecia familiar, respondeu. A verdade que você esconde com suas mentiras e manipulações. Está na hora de a máscara cair. Está na hora de David conhecer seu verdadeiro legado. Um silêncio mortal se estabeleceu enquanto os convidados se entreolhavam. O mundo deles desmoronando mais uma vez. O que realmente estava acontecendo? Quem era David de verdade? O que mais Carlos escondia e que perigos estavam à espreita? E então, como um relâmpago, uma explosão ensurdecedora soou do lado de fora. As janelas vibraram e o chão tremeu. Alguém gritou, Pandemonium. As cortinas balançaram e um cheiro de fumaça tomou conta do ar. Todos, aterrorizados, olharam para a porta, onde um turbilhão começou a se formar. Carlos ficou paralisado. Não era apenas uma revelação. Algo maligno estava vindo. Os homens em preto se entreolharam. Sabíamos que ele não ia deixar isso barato. Um deles comentou, enquanto os outros começavam a recuar em direção à saída, mas sem tirar os olhos de Carlos. Quem está vindo? Carlos perguntou. A voz falhando. A atmosfera carregava um medo palpável, como um aviso. Os que você traiu, respondeu o homem misterioso, ainda no chão, com um olhar que agora vibrava de desespero. Eles não vão parar até você pagar pelo que fez. E agora, David está envolvido também. Os olhares se voltaram para David, que em choque abriu a boca, sem saber que palavra usar. A verdade, antes de uma revelação, agora parecia uma maldição. O que Carlos havia construído poderia desmoronar em um instante. Então, antes que pudesse dizer algo, uma sombra se lançou sobre o salão. Uma presença ameaçadora que preencheu o espaço. A tempestade lá fora não era nada comparada a essa. O que agora se desenrolava e revelava era uma trama muito mais sombria do que poderiam imaginar. E com isso, o coração de todos estava em suspense, pois o que acontecia fora do salão poderia muito bem alterar a própria essência do que era família. Uma nova fase da história se formava, com consequências devastadoras à espreita. E a pergunta que pairava no ar não era só quem era David, mas quem realmente era Carlos. O salão estava mergulhado em um silêncio tenso, um burburinho crescente ameaçando explodir. A luz apagada transformou a festa em um cenário de pesadelo. O coração de David disparava enquanto ele tentava absorver o que acabara de dizer. Eu quero saber a verdade aqui
A verdade é essa. Ele caiu no chão, o corpo convulsionando, como se tivesse sido atingido por um raio. Um grito horrorizado escapou de Mariah, cujos olhos estavam arregalados. O que está acontecendo? A polícia, que estava atenta à situação tensa, rapidamente correu até o homem, tentando controlá-lo. Carlos observava, entre chocado e inquieto. O que estava acontecendo? Aquela não era a reviravolta que esperava. As sirenes lá fora ainda ecoavam, mas agora pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. E então, como um verdadeiro golpe no que restava da sanidade daquele momento, outra porta se abriu. Um grupo de 6 homens, todos vestidos de preto, entrou de forma abrupta. O ar ficou pesado e a tensão se tornou insuportável. Um dos homens se aproximou do centro do salão e olhou diretamente para Carlos. Você não pode fugir. Nós sabemos. Você não queria que isso viesse à tona, mas a verdade sempre volta. O murmúrio de vozes se transformou em gritos de pânico. Quem eram eles? O que Carlos tinha escondido de todos? Mariah, instintivamente, colocou-se na frente de David, seus olhos lançando faíscas de determinação, apesar do medo. Afastem-se dele! Ela gritou, a voz carregada de emoção. Uma mãe pronta para proteger seu filho. Mas o homem em preto não se intimidou. A verdade sobre David está mais ligada a você do que imagina, Mariah. Você é a chave para tudo isso. O silêncio se estabeleceu novamente. Todos os olhares se voltaram para ela. O que ele queria dizer? Carlos, agora com o rosto pálido, parecia estar à beira de um colapso. Não envolva minha família nisso. Sua voz ecoou pelo salão. A desespero dominava seu tom. A tensão aumentava a cada segundo. Mariah estava perdida, lembrando-se de um amor jovem que nunca pensou que poderia retornar para assombrá-la. Do que você está falando? Eu não entendo. Sua própria voz estava cada vez mais fraca, e um nó começava a crescer em sua garganta. Você acha mesmo que pode esconder de nós? O que você esqueceu é que estamos sempre um passo à frente. O homem em preto puxou algo do bolso e lançou um objeto pesado ao chão. Era uma foto amarelada. A imagem de uma jovem mulher de cabelos cacheados tão familiar. Mariah ficou paralisada ao olhar para a foto. Não era só parecida com ela. Era ela, mais jovem. Um grito involuntário escapou de seus lábios. E a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Então, isso não pode ser. O homem em preto a interrompeu. Essa mulher, ela estava pronta para falar. E você, Carlos, fez de tudo para que ninguém soubesse. Mas agora, isso vai mudar. David, tomado pela coragem, questionou. Quem é essa mulher? O olhar fixo no homem, determinado a descobrir a verdade. Mesmo que o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ela é sua mãe, o homem revelou, como uma bomba prestes a explodir. E também sou seu pai. Os olhos de Mariah se alargaram, enquanto David olhava para o homem de preto, tentando ancorar a informação. Como pode ser? Eu não. Eu sou o irmão de Lucas. O desespero na sua voz fez todos estremecerem. Carlos soltou um grito agonizante. O que havia se tornado uma simples festa, agora era um espetáculo de revelações. Não era apenas o destino de David que estava em jogo. Era a vida dele, a de Lucas e tudo o que Carlos havia construído. Mas há mais! O homem em preto declarou, a voz ressoando com intensidade. O homem que você chamou de pai não é quem realmente é. Ele está ligado a algo muito maior. E David é a chave para expor tudo isso. Nesse instante, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. As janelas vibraram e o chão tremeu. Um grito coletivo se ergueu,
misturando terror e confusão. Alguém gritou: "O que foi isso?" Carlos ficou paralisado. Algo maligno estava vindo. Os homens em preto se entreolharam apreensivos, e um deles, com uma expressão sombria, tornou a falar: "A hora da verdade chegou, Carlos. Ninguém vai escapar dessa. Os que você traiu estão aqui e não ficarão satisfeitos até que você pague." As portas se abriram com um estrondo, revelando uma figura imponente no limiar do salão. Ele se adiantou, as sombras o envolvendo, enquanto todos se voltavam para encará-lo. Era um homem que Carlos nunca pensou que veria novamente. Álvaro, seu antigo sócio, que supostamente tinha desaparecido anos atrás. "Carlos!" Álvaro gritou, sua voz agora profunda como um trovão. "Você destruiu tudo com suas mentiras. E agora estamos aqui para cobrar o preço." O salão ficou paralisado, assombrado. O que estava acontecendo? A verdade transcendeu tudo que Carlos tentou enterrar. E enquanto David encarava o pai com uma mistura de confusão e medo, o que deveria ser revelações de amor virava um pesadelo totalmente incompreensível. Mariah segurou David, sentindo sua mão tremer. As palavras que Carlos proferiu agora ecoavam em um abismo sombrio. As alianças estavam ruindo e segredos ferviam por trás das paredes, tudo desmoronando. O que mais poderia ser revelado? A pergunta pairava, tensa, aguardando o próximo golpe. O salão estava mergulhado em um silêncio tenso, um burburinho crescente ameaçando explodir. A luz apagada transformou a festa em um cenário de pesadelo. O coração de David disparava enquanto ele tentava absorver o que acabara de dizer. "Eu quero saber a verdade sobre quem eu sou." Enquanto as palavras ecoavam, algo inesperado aconteceu. O homem misterioso, cuja presença parecia ser a chave para conectar todos os pontos, teve um súbito espasmo. Ele caiu no chão, o corpo convulsionando, como se tivesse sido atingido por um raio. Um grito horrorizado escapou de Mariah, cujos olhos estavam arregalados. O que está acontecendo? A polícia, que estava atenta à situação tensa, rapidamente correu até o homem, tentando controlá-lo. Carlos observava, entre chocado e inquieto. O que estava acontecendo? Aquela não era a reviravolta que esperava. As sirenes lá fora ainda ecoavam, mas agora pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. E então, como um verdadeiro golpe no que restava da sanidade daquele momento, outra porta se abrió. Um grupo de 6 homens, todos vestidos de preto, entró de forma abrupta. O ar ficou pesado, y a tensión se tornó insoportable. Uno de ellos se aproximó del centro del salón y oyó directamente para Carlos. "Você no puede fugir." "No sabemos. Você no quería que isso viesse à tona, mas a verdade sempre volta." O murmullo de voces se transformó en gritos de pánico. ¿Quién eran ellos? ¿O qué Carlos tenía escondido de todos? Mariah, instintivamente, colocóse en la frente de David, seus olhos lanzando faíscas de determinación, a pesar do medo. "Afastem-se dele!" Ela gritou, a voz carregada de emoção, uma mãe pronta para proteger seu filho. Mas o homem em preto não se intimidou. "A verdade sobre David está mais ligada a você do que imagina, Mariah. Você é a chave para tudo isso." O silêncio se estabeleceu novamente, todos os olhares se voltaram para ela. O que ele queria dizer? Carlos, agora com o rosto pálido, parecia estar à beira de um colapso. "Não envolva minha família nisso!" Sua voz ecoou pelo salão. A desespero dominava seu tom. A tensão aumentava a cada segundo.
Mariah estava perdida, lembrando-se de um amor jovem, que nunca pensou que poderia retornar para assombrá-la. Do que você está falando? Eu não entendo. Sua própria voz estava cada vez mais fraca e um nó começava a crescer em sua garganta. Você acha mesmo que pode esconder de nós? O que você esqueceu é que estamos sempre um passo à frente. O homem em preto puxou algo do bolso e lançou um objeto pesado ao chão. Era uma foto amarelada. A imagem de uma jovem mulher de cabelos cacheados, tão familiar. Mariah ficou paralisada ao olhar para a foto. Não era só parecida com ela. Era ela, mais jovem. Um grito involuntário escapou de seus lábios e a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Não, isso não pode ser. O homem em preto a interrompeu. Essa mulher, ela estava pronta para falar. E você, Carlos, fez de tudo para que ninguém soubesse. Mas agora, isso vai mudar. David, tomado pela coragem, questionou: quem é essa mulher? O olhar fixo no homem, determinado a descobrir a verdade, mesmo que o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ela é sua mãe, o homem revelou como uma bomba prestes a explodir. E também sou seu pai. Os olhos de Mariah se alargaram, enquanto David olhava para o homem de preto tentando ancorar a informação. Como pode ser? Eu não! Eu sou o irmão de Lucas! O desespero na sua voz fez todos estremecerem. Carlos soltou um grito agonizante. O que havia se tornado uma simples festa, mas há mais. O homem em preto declarou, a voz ressoando com intensidade. O homem que você chamou de pai não é quem realmente é. Ele está ligado a algo muito maior. E David é a chave para expor tudo isso. Nesse instante, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. As janelas vibraram e o chão tremeu. Um grito coletivo se ergueu, misturando terror e confusão. Alguém gritou: "O que foi isso?" Carlos ficou paralisado. Algo maligno estava vindo. Os homens em preto se entreolharam apreensivos, e um deles, com uma expressão sombria, tornou a falar. A hora da verdade chegou, Carlos. Ninguém vai escapar dessa. Os que você traiu estão aqui e não ficarão satisfeitos até que você pague. As portas se abriram com um estrondo, revelando uma figura imponente no limiar do salão. Ele se adiantou, as sombras o envolvendo, enquanto todos se voltavam para encará-lo. Era um homem que Carlos nunca pensou que veria novamente. Álvaro, seu antigo sócio, que supostamente tinha desaparecido anos atrás. "Carlos!" Álvaro gritou. Sua voz agora profunda como um trovão. "Você destruiu tudo com suas mentiras. E agora estamos aqui para cobrar o preço." O salão ficou paralisado, assombrado. O que estava acontecendo? A verdade transcendeu tudo que Carlos tentou enterrar. E, enquanto David encarava o pai com uma mistura de confusão e medo, o que deveria ser revelações de amor virava um pesadelo totalmente incompreensível. Mariah segurou David, sentindo sua mão tremer. As palavras que Carlos proferiu agora ecoavam em um abismo sombrio. As alianças estavam ruindo e segredos ferviam por trás das paredes, tudo desmoronando. O que mais poderia ser revelado? A pergunta pairava, tensa, aguardando o próximo golpe. E quem é esse David de verdade? Álvaro continuou, sua voz carregada de desprezo. O garoto que você fez de isca? Você não fez de tudo para protegê-lo, Carlos. Você apenas o utilizou. Todos os olhares se voltaram para Carlos e um novo murmúrio começou a circular.
O silêncio se transformou em um clamor de indignação. Alguém gritou: "Você usou!" Como assim? Carlos, agora em uma posição defensiva, tentava juntar rapidamente os pedaços. Não, não é isso que vocês pensam. Sua voz tremia. Você tinha um plano para ele. Um plano que envolve você e a mulher dessa foto. Você está se afundando em mentiras, Carlos. Alguém na multidão gritou com desprezo evidente. A cada palavra, mais segredos eram expostos e os olhares de reprovação aumentavam, como se todos pudessem sentir a traição. O ar estava pesado e David, perdido em sua própria confusão, não sabia em quem acreditar. Seus olhos se fixaram em Carlos, buscando alguma verdade. Ele estava se afundando aos poucos em um vórtice de revelações que nunca sonhou que existissem. "Eu não fiz isso!" Carlos gritou novamente, mas seus apelos soavam vazios, perdidos em meio à tempestade de emoções. Seus segredos estavam se revelando e não havia como voltar atrás. David sentiu um frio na barriga, algo que poderia transformar a vida dele para sempre. Ele não era apenas filho biológico. Ele estava no centro de um redemoinho de intrigas e traições. E, diante daquela língua de fogo que era a verdade, uma nova pergunta surgia: quem ele realmente era? E, mais importante, quem ele queria ser em meio a tudo isso? A resposta estava em algum lugar sombrio à espreita, e tudo que um dia foi família agora parecia um labirinto de mentiras. E a tempestade lá fora não era nada comparada ao terremoto emocional que Mariah, segurando firme seu braço, parecia uma rocha em meio a um mar revolto. As figuras em preto se aproximavam, e o murmúrio da multidão tornava-se um grito ensurdecedor. "Não se atreva a tocar nele!" Mariah gritou, a proteção materna pulsando em cada sílaba. Suas mãos tremiam, mas seus olhos eram de fogo. David buscou o olhar da mãe, uma âncora no turbilhão. "Eu só quero entender!" ele gritou, a voz quebrando. Cada palavra era como um grito de uma alma perdida. E o silêncio momentâneo que se seguiu só aumentou a tensão. O ambiente antes de festa agora pulsava com a tensão de um campo de batalha. Álvaro se aproximou, a imponência de sua figura adicionando uma camada de intimidação ao momento. "Carlos, sua traição não fica sem resposta." Ele virou-se para David. "E você, garoto, deve saber que na vida nada é gratuito. Você tem um legado, mas também um preço a pagar." As palavras de Álvaro cortaram o ar. David colapsou mentalmente sob o choque. O que significava isso? Qual era seu verdadeiro legado? Os gritos alternaram em murmúrios silenciosos entre os convidados. O que antes era um movimento de apreciação aos trajes elegantes, agora era uma dança de medo. Carlos, desnorteado, tentou se defender. "Vocês não têm ideia do que estão falando. Eu fiz o melhor que pude para proteger minha família." Sua voz vulnerável não tinha mais a confiança que uma vez exibia. Maria olhou para ele, questionando sua bravura. Então, como se o mundo tivesse parado, o homem misterioso se levantou, ainda tremendo, pegando a atenção de todos. "Carlos, você está cercado. A verdade não pode mais ser escondida. David precisa saber. Ele é parte de uma coisa muito maior." Suas palavras eram balas, atingindo todos ao redor. Os murmúrios voltaram a aumentar, os olhares se focando novamente em David. O jovem, no entanto, não tinha mais como esconder a confusão e a dor. As lágrimas teimavam em seus olhos,
pura angústia. Como seu mundo poderia desmoronar assim? No fundo, uma faísca de determinação começou a brilhar. Me diga a verdade, tudo! Eu quero saber! Mariah não conseguia respirar. O peso da realidade caindo sobre eles. David! Não! Ela começou, mas ele a interrompeu, seu olhar agora firme. Mãe, eu preciso disso! Não sou mais uma criança! Entre as palavras de David e o clamor de Carlos, algo se desenrolou no salão. As sirenes agora pareciam tocar uma melodia sombria. Alguém gritou: Olhem! Todos viraram-se para a entrada. Policiais armados estavam ali, prontos para detê-los. A tempestade dentro e fora do salão encontrou seu limite. Carlos Eduardo Moreira, estamos aqui para prender você por corrupção e por envolvimento no caso de desaparecimento de crianças, gritou um dos oficiais, a voz clara e firme. O fenômeno do que era uma festa glamurosa se tornara uma cena de filme. Tensão no ar. Mariah, mesmo temerosa, sentiu uma onda de esperança. Talvez isso acabe com a confusão, pensou. David olhou, a mente girando. Ele poderia ter uma chance de se libertar de todas as mentiras. Com a segurança da polícia agora presente, Carlos não tinha mais onde se esconder. Ele precisava encarar as consequências de suas escolhas. E a cada segundo que passava, o futuro de David também estava em pauta. Era hora de desenterrar verdades, filtrar mentiras e reconstruir. Mas em meio a isso, qual seria a nova identidade de David? As luzes do salão piscaram e um silêncio Gol Brasil tanse. No novo cenário de esperança misturada com dúvida, a jornada deles apenas começava. Como seria o futuro quando a poeira assentar? O trauma dos segredos poderia ser curado? Vocês precisavam saber. David murmurou, revelando que não apenas queria respostas, mas estava pronto para lutar por tudo que poderia ser. Assim, encerrando a noite com o mistério ainda não resolvido, a esperança pulsava. Mas a verdadeira história deles apenas começava a ser desvendada. E você? O que acha que vai acontecer a seguir? Não deixe essa história no ar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuaremos a trazer conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final como você só faz. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com Pelo M.